Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos mais uma oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Eu fico muito feliz por essa ocasião, porque eu entendo e eu compreendo que nem sempre é fácil a gente querer buscar a presença de Deus, querer meditar na Palavra de Deus. Às vezes a gente está passando por algumas situações, alguns problemas, que muitas vezes esses problemas tomam todo o nosso tempo, toda a nossa mente, e às vezes a gente se sente até mesmo sobrecarregado, como se estivesse afundando em meio ao problema. E aí, quando alguém diz, olha, por que que tu não busca a Deus? Por que que tu não vai ter teu momento com Deus? E aí você pensa, eu não estou com cabeça para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, eu não estou com cabeça para isso. Eu entendo essa realidade. Por quê? Porque eu também vivo isso. Mas eu louvo a Deus porque a gente tem o nosso compromisso aqui. Eu, junto com você, de buscarmos a presença de Deus. Independente da circunstância, independente da situação, independente do momento que a gente esteja vivendo. E sabe um detalhe importante que eu vejo como resultado? É que após a gente ter o nosso momento com Deus, a gente meio que fica leve. E aquela realidade prometida por Jesus, onde ele diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu vou aliviar vocês, tomai sobre mim o meu jugo, que é suave e leve, aprendei de mim. A gente vê que essas palavras são verdadeiras e reais. Então, o que falta, Davi? Nós temos o nosso momento com Deus. Por isso eu convido sempre você, todos os dias, vamos juntos ter o nosso momento com Deus, gente. Porque com certeza vai valer a pena, com certeza você vai ver a bênção de Papai do Céu. Tá certo? Então, se você ainda não é inscrito, depois desse apelo que eu fiz a você, vamos dizer assim, de enfatizar o benefício, a relevância que é ter um momento com Deus, eu peço, eu insisto, se inscreva no canal, para que você não perca mais nenhum momento com Deus. Tá certo? Também deixa o seu gostei, para que a meditação de hoje possa alcançar mais e mais pessoas. Bom, recados dados, agora eu quero te convidar a, junto comigo, fechar os seus olhos para nós buscarmos a presença de Deus em oração. Vamos orar juntos, então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de meditar na Tua Palavra, de abordar temas e assuntos relevantes, temas que, de fato, nós precisamos refletir, gastar alguns minutinhos pensando sobre o assunto. Nessa ocasião, nós não venhamos fazer isso com o nosso próprio olhar, mas que a nossa mente, o nosso coração possa ser impressionado pela autoridade do Teu Espírito Santo, para que Ele nos dê o discernimento entre o certo e o errado, para que Ele nos conduza mais para perto de Ti, num caminho certo que conduz à vida eterna. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que nós temos deixado, talvez, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, as desculpas, tomar o Teu devido lugar. Nós queremos, Pai, viver essa realidade constante de estar contigo todos os dias, porque, bem na verdade, nosso desejo é passar a eternidade contigo. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, nós te pedimos isso no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje eu achei bastante interessante. Sabe qual é? Nas entrelinhas. Davi, o que é isso nas entrelinhas? Vamos descobrir junto? Abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 21, que diz assim, ó. Então, lhes perguntaram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Davi, quem foi que falou isso? Estava se referindo a quê? Qual era o assunto, o contexto? Diz aí pra gente, eu vou dizer. Essas palavras vieram ali dos líderes religiosos, né? E bem na verdade, por mais que sejam palavras bonitas, palavras, vamos dizer assim, boas de se ouvirem, beirando ali a bajulamento, né? Essas pessoas, elas não viam Jesus como elas afirmavam aqui nesse verso. A gente, quando estuda o contexto, analisa o contexto, a gente percebe que
as intenções por trás dessa aparência de palavras bonitas, era o seguinte: agora nós vamos pegar ele no pulo do gato. Nós vamos colocar uma situação, uma questão, uma prova para ele e ele não vai ter como se sair. E sabe qual foi o contexto, a situação? Eles chegaram para Jesus após fazer toda essa apresentação, toda essa abertura, todo esse bajulamento. Chegaram para Jesus e disseram: olha, Senhor, o que é que você diz sobre dar um imposto, pagar um imposto ao imperador, né, a César? O que é que você acha? Você acha que é correto ou você acha que é errado? E aí Jesus responde essa indagação com a tão famosa frase que você provavelmente já deve ter ouvido: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus meio que quebrou as pernas deles, ou seja, deixou eles sem chão. Davi, e o que é que esse contexto tem a ver com o tema de hoje, nas entrelinhas? As entrelinhas é aquilo que está visivelmente oculto, mas que está, vamos dizer assim, expresso, sem ser de forma escrita, as suas intenções. Quando esses homens chegaram para Jesus para fazer esse tipo de questionamento, eles começaram aquele bajulamento, Jesus sabia o que passava por trás. Jesus sabia o que ia no coração deles, né? Quais eram as intenções deles, que não era reconhecer que Jesus era uma pessoa amistosa, que Jesus era uma pessoa abnegada, que Jesus era uma pessoa justa, que Jesus era o Filho de Deus. Não, não era isso. Essa não era as intenções dele. As intenções eram: nós vamos colocar ele numa situação complicada. Ele não vai ter como se sair, ele vai se prejudicar. Agora a máscara dele cai. Agora nós bota ele sobre terra, né? A gente derruba ele. Essas eram as verdadeiras intenções. A importância de eu e você estarmos atentos às entrelinhas é porque, a depender do que as entrelinhas falem, nós vamos saber se a pessoa ou você está tratando o outro com o devido respeito. Ontem nós falamos sobre o respeito mútuo, interpessoal entre as pessoas, e hoje nós damos continuidade, chamando a atenção para o seguinte aspecto: você é uma pessoa irônica? Você é uma pessoa sarcástica? Como assim, Davi? Você diz uma coisa querendo dizer outra? Pessoas irônicas fazem isso, um jogo de palavras ali, uma sutileza, fala algumas coisas que aparentemente pode até parecer engraçado, pode até parecer divertido, mas que na verdade está trazendo verdades que, se fossem ditas de maneira assertiva, não seria talvez, vamos dizer assim, tão fácil de se ouvir. O que a meditação quer chamar a atenção para mim e para você é: não seja pessoas de meias palavras. Não seja pessoa irônica. Não seja sarcástico. Seja uma pessoa assertiva, seja uma pessoa respeitosa, seja uma pessoa verdadeira. Trate os outros com o devido respeito. Você gosta de ser tratado de forma irônica? Claro que não. Então por que é que você faz isso com as demais pessoas? Jesus, ele não tinha esse perfil de ironia. Ele falava a verdade. Ele era assertivo. Não, eu acho que é assim. Eu penso assim. As coisas são assim. Não era fazendo um joguinho de palavras, não era com bajulamento, não era com... Sabe por quê, gente? Eu e você não temos a capacidade de enxergar o que se passa no coração. Mas existe alguém que tem essa capacidade. Sim, Jesus sabe o que acontece no coração. A Bíblia afirma isso, ele que sonda os corações. Então chega à seguinte conclusão: nós podemos até enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas a principal pessoa, aquela que é responsável pela minha e a sua salvação, a gente não engana. Então que tal hoje a gente prestar atenção nesse tema, nas entrelinhas, e propor uma mudança pessoal, de tipo, não, agora eu não apenas terei intenções assertivas, mas também utilizarei palavras assertivas, porque afinal de contas, eu não engano a pessoa a quem eu amo, Jesus Cristo. Se eu quero morar no céu e estar com Ele junto, eu tenho que andar de conformidade aos passos dele. Essa
foi a nossa meditação de hoje. Que nós não caiamos, né, nas entrelinhas de outras pessoas e que a gente também não faça uso disso, né, com intenções erradas. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.